Então tá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo essa querida apresentação. Saúdo a todos que estiverem assistindo, saúdo também o nosso professor Douglas. Então tá, vamos dar início à apresentação então ao nosso trabalho. A gente escolheu a Netshoes como anfitriã, vamos dizer assim, do trabalho, porque a gente percebe que com toda essa questão do coronavírus, tudo que a gente está vivendo recentemente, a gente percebeu um aumento muito grande em questão do e-commerce, né? Um nicho de mercado que está aumentando muito, e para que isso flua bem, a gente tem que ter ciência também de que não basta apenas tu ter uma empresa competente que cumpra com todos os requisitos, que seja, enfim, campeã em tudo aquilo que faz, sem ter um parceiro. Ou seja, o parceiro do e-commerce, por via de regra, são sempre, além dos fornecedores também, mas que tem grande parte nisso, é o parceiro logístico, o operador logístico. Então, com base nisso, a gente definiu então um slogan para esse trabalho, pensando no Netshoes com parceiro logístico, né? Que é a busca pelo melhor parceiro logístico a fim de alcançar o mundo. Então a Netshoes, que é uma empresa já internacional, a gente já vai falar um pouco mais disso, mas a gente quer alcançar com isso, com essa aliança a um operador logístico, também outros continentes, né? Outras culturas, enfim, outras pessoas. No slide anterior faltou o complemento da palavra pessoas. Mas então, como eu havia falado, a anfitriã ela é a Netshoes. A Netshoes, que recentemente ela foi comprada pela Magalu, então foi uma aquisição do grupo Magalu astrondosa, enfim, envolveu muito dinheiro e ainda assim alavancou a sua atenção, ou seja, porque como a Magalu já tem um histórico muito bom no e-commerce, atingiu mais atenção, soube-se então que iria ser colocado mais ênfase nessa questão. A Netshoes, então, por curiosidade, foi fundada no ano de 2000 e ela é, ela tem como suas principais mercadorias artigos esportivos, né, artigos de vestuário, calçados, enfim, uma gama de produtos muito diversa, mas ela começou também vendendo mais artigos esportivos, né? Segue até então com esse mesmo princípio. Então, qual o objetivo estratégico dessa parceria ou desta aliança que a gente quer formar? Visando, então, a internacionalização da Netshoes. A gente tem que ter com base sempre no fundo da cabeça a internacionalização. A gente quer buscar uma parceria que possa alavancar o processo logístico, visando uma operação global. Ou seja, a gente quer um operador que tenha esse tipo de perfil, que seja internacional, que tenha, enfim, uma certa variedade de vantagens neste tipo de mercado, que atenda tanto a questão local, pensando em Brasil, né, mas também que consiga alcançar outros continentes, países próximos, como a América Latina, por exemplo. Então, qual o perfil que a gente pensou para o futuro parceiro? Qual as características que a gente pensou, que a gente imaginou que fosse necessário neste parceiro para conseguir executar todo o planejamento que a gente pensa, que a gente quer para a Netshoes? Então, primeiro e principal é uma operação global, ou seja, a gente pensa em operadores que atuem em diversos continentes, que saibam como atuar, é uma questão muito importante também, já está no terceiro tópico, como vocês podem ter visto, mas que tenha essa facilidade de alcançar todos os continentes sem qualquer tipo de problema. Além disso, precisa de uma capacidade operacional muito grande, ou seja, que consiga atender essa demanda. E, além disso, o cumprimento do prazo de entrega e precificação padrão, ou seja, que não haja uma variação, uma taxa, um custo extra por entregar em lugares diferentes, ou seja, o que vá passar por alterações. A gente quer um operador que tenha uma precificação padrão, ou seja, eu vou mandar para tal lugar
em determinado país que seja sempre o mesmo valor, ou seja, o cliente antes de comprar já saiba, com base naquilo que já comprou, enfim, se é um cliente que compra há mais tempo, saiba já antes de fazer a compra quanto que ele vai gastar. A gente pensa como grupo que isso é uma coisa muito importante e que às vezes as poucas empresas prestam atenção nisso, né? E, obviamente, cumprimento do prazo de entrega, a gente pensou junto com a precificação. A qualidade dos serviços, a gente pensa que o operador tem que trazer isso para o cliente, até para a satisfação dele, a gente colocou como justificativa. Que tenha um bom seguro de carga. Por quê? Porque se a gente for pensar em uma operação internacional, a gente tem ciência de que sinistros podem ocorrer. Enfim, podem acontecer série de coisas, cargas podem ser desviadas, algum tipo de acidente, e a gente precisa ter esse seguro como empresa, pensando já como empresa, para evitar qualquer tipo de custo extra, né? Então isso é uma coisa muito importante. As entregas multimodal também, ou seja, a gente tem que ter um parceiro que consiga lidar tanto com aéreo, tanto quanto marítimo e também com rodoviário, ou seja, que tenha essa facilidade de fazer as entregas da melhor maneira possível, né? Tanto por via navio, por terrestre, por carros de entrega e coleta, enfim. A gente pensa isso também como uma coisa muito importante. Serviços alfandegários. Serviços alfandegários são uma coisa importante listada aqui, porque essas empresas grandes, assim, esses operadores logísticos, eles têm uma facilidade muito grande na alfândega. Então são empresas que já têm uma facilidade de desembaraço, já têm todo um vínculo com a Receita Federal de país por país. Então são empresas que têm a facilidade de ter esses serviços exclusivos, eu digo dessa maneira. Ou seja, sempre vai cair num canal verde, dificilmente vai ter uma carga parada na alfândega. Então já tem essas vantagens por ser empresas conhecidas. O Customer Service, ou seja, um auxílio no atendimento ao cliente, ou seja, um atendimento diferenciado, que já conheça o seu cliente, conheça a cultura dos países, que é muito importante, né? Quando a gente lida com qualquer coisa internacional, a gente tem que ter ciência de que cultura é uma coisa que muda muito. A gente percebe até no Brasil mesmo, né? Pelo tamanho do Brasil, são culturas muito distintas, imagine de país para país. Então a gente pensa num operador logístico conheça também a cultura dos países. E claro, a gente precisa de novas tecnologias, preocupação com o futuro da logística, então que não dependa somente de um meio de entrega, ou seja, que sempre visa o futuro, sempre visa melhorar com novas tecnologias, com o melhor atendimento ao cliente. Então esse é o perfil do futuro do parceiro que a gente pensa. Em contrapartida, o que então essa parceria oferece para o operador logístico o nosso futuro operador logístico que a gente vai escolher? Então, a Netshoes, como principal característica, né, como principal, característica exclusiva da Netshoes é que ela é o maior e-commerce esportivo da América Latina. Então, só isso já diz muita coisa. Então, o rodízio de mercadorias é muito grande. Então há saídas, há entradas também, e isso é muito importante. Ou seja, pode-se até durante a aliança se formar um Milk Run. A gente pode entrar mais dentro disso se o professor quiser. Mas com certeza o maior e-commerce esportivo da América Latina já diz muita coisa. A gente tem a possibilidade de atender as subsidiárias das empresas, né? Então a Netshoes ela é uma holding que, como eu havia dito, ela foi comprada pela Magazine Luiza, então ela já tem uma geração de capital muito grande por si só. E compartilhar networking com outras varejistas, ou seja, você pode se associar à Netshoes, então formar uma aliança mais forte. E grandes empresas do mercado brasileiro fazem isso com a Netshoes, já por ciência de ser o maior e-commerce esportivo da América Latina. Então ela possui essa facilidade que já dá para se dizer que é uma questão de cooperação, né? Uma questão de cooperação entre tu conseguir vender o teu produto dentro do maior e-commerce da América Latina, né? Os potenciais parceiros, então, pensado pelo grupo é a UPS, a FedEx e a DHL. Como podem ter percebido, são empresas internacionais que possuem históricos já muito renomados, então são empresas grandes, são empresas que possuem capacidade
e eu vou falar um pouquinho mais delas no próximo slide, para dar um pouquinho mais adentro delas. Então vamos conhecer um pouquinho mais dos parceiros, das empresas que a gente achou como alvo numa futura parceria. Então a DHL ela é uma empresa que tem mais de 50 anos no mercado, uma empresa super conhecida, super renomada. Ela possui um slogan até de empresa mais internacional do mundo e atende mais de 220 países. Ela é uma das empresas que possui como vantagem, assim, acima das outras, que ela tem essa questão da alfândega que eu falei no slide anterior, ela é muito importante para a DHL, ou seja, ela já tem essa facilidade de presença já na alfândega, então ela é uma empresa muito bem conhecida pelos agentes, né? A FedEx, a Federal Express, ela tem quase 50 anos, tem 49 anos de atuação. Ela é uma empresa muito conhecida nos Estados Unidos. Ela começou desde o início e é ainda pioneira nos pacotes pequenos e médios. Então ela é uma empresa que transporta muita carta, muito objeto pequeno, e ela tem como é que eu posso dizer assim, uma prestação de serviço exclusiva nos Estados Unidos. Foi pioneira nisso. Começou, se eu não me engano, em 1980, que eu vi, que é entrega dentro do território americano, entrega em 10 horas, ou seja, é um prazo de entrega muito, muito curto, 10 horas. Claro que há em compensação a questão do custo, mas pelo prazo de entrega é muito chamativo. E a UPS ela é uma das principais transportadoras, assim, prestadoras de serviço do mundo. Ela é uma empresa que foca muito em tecnologia desde o princípio, tanto que em 1994 ela já possuía atendimento pela internet, pelo site, já tinha site próprio, onde os clientes poderiam, claro, os primeiros clientes, né, quem já tinha acesso à internet, conseguia acessar o site da UPS, tirar suas dúvidas, fazer suas cotações, e ela já tem mais de 100 anos de história, então uma empresa que vem crescendo no ramo demais, também com atendimento em mais de 200 países, então uma empresa muito internacional e certamente foi um foco no nosso trabalho. Então vamos dar uma olhada no framework desses parceiros, o que a gente pensa, as notas que a gente dá para as características desses futuros parceiros. Então, na operação global, a gente deu a nota 10 para todos. Por quê? Porque todas elas atendem mais de 200 países. Isso já é uma característica muito grande pensando na internacionalização da nossa empresa. A capacidade operacional, a gente deu 9 para a UPS, porque ela é uma das maiores, com certeza, e 8 para a DHL e para a FedEx. São empresas grandes, mas elas têm maior atuação no cenário americano, não tanto aqui no Brasil. No know-how, a gente deu 10 para UPS e DHL também. São empresas que elas têm um conhecimento muito grande de como realizar esse tipo de mercado, né, com a UPS e a DHL. E pensando na internacionalização, é a grande questão da alfândega, que a gente considera muito importante, que a FedEx já não é tão boa assim. E o cumprimento dos prazos de entrega e precificação, a gente deu 9 para a UPS. A gente não deu 10 para a UPS porque a gente tem que falar que ela é do que possui o serviço mais caro. Ou seja, ela possui o melhor serviço e, em compensação, é o mais caro. 8 para FedEx e 8.5 para DHL, porque a DHL não é tão boa quanto a UPS e também não é tão ruim, vamos ver, nesse sentido, quanto a FedEx. A qualidade dos serviços, a UPS dispara em todos os sentidos. A FedEx a gente deu 8, 9 para a DHL. Quanto à carga segurada, a UPS é o que nos dá o melhor seguro. E quanto à DHL, por experiência própria, a gente deu um 8 por um dos nossos companheiros de grupo, o Sr. Farage. Ele teve uma experiência ruim com a DHL na sua empresa, então a gente deu o grade um pouco menor nesse sentido, pela história que ele nos contou. Quanto às entregas multimodal, todas passam muito bem por isso, sem qualquer tipo de problema. Serviços alfandegários, como eu já havia dito, a FedEx possui um pouco mais de dificuldade, o PS e DHL se destacam.
Customer Service todas se destacam muito bem, todos têm um follow-up muito grande de suas entregas, todos os clientes falam muito bem, então isso é muito importante. E quanto às novas tecnologias, a gente deu 9 para a UPS, 10 para a FedEx e 8 para a DHL, porque a FedEx, ultimamente, ela vem gastando muito dinheiro realmente com isso, ela vem se renovando demais, então a gente destacou um pouquinho mais a FedEx. Mas a UPS já pensa em seguir o exemplo da Amazon, que é fazer entregas por drone, e por isso a gente deu um 9 ali para eles. Mas a gente destacou a FedEx pela grana que ela depositou nos seus serviços, pensando em tecnologia recentemente. E aí, a gente teve a soma final como a UPS tendo a maior nota, 970, se disparando, como eu já havia falado, serviços de muita qualidade. A FedEx em terceiro lugar e um pouquinho acima da FedEx a DHL. No ranking preliminar, então, a gente vê a UPS muito à frente da DHL e da FedEx, com 970 pontos, a DHL com 915 e logo atrás a FedEx. Em relação aos riscos, tá? O que a gente pensa como grupo na questão dos riscos? Tanto a FedEx, quanto a DHL, quanto a UPS, que está no nosso principal ranking, todas oferecem um risco muito baixo, tanto cultural, quanto humano, quanto operacional. Muito menos operacional porque são as 3 maiores do ramo. Então são empresas globais com anos de mercado, então elas possuem, como eu já havia falado, a questão da segurança, do follow-up das entregas, do pós-venda, ou seja, os clientes normalmente quando vão fazer qualquer compra no mercado buscam novamente essas 3 transportadoras, né, esses 3 operadores. Então, com base nisso, a gente colocou como risco baixo qualquer tipo de parceria. Muito dificilmente a gente encontraria qualquer tipo de problema. Então, por isso a gente botou todos como risco baixo. Então, o ranking final, a gente vê a UPS, como a gente já viu nos slides anteriores, se destacando, ficando em primeiro, por ser uma empresa global e referência no mercado de transporte e logística. Não que a DHL e nem a FedEx não sejam, mas para o nicho de mercado que a Netshoes vai se destacar, né, se destaca, inclusive, a gente vê a UPS sendo o melhor operador logístico. Então, para finalizar, a gente, como grupo, concluiu que o melhor operador logístico seria a UPS, como eu já falei, pelo nicho de mercado que a Netshoes vai atender. Como vocês podem ter percebido, a questão dos parceiros, a aliança que a gente pressupôs, tá, com a DHL, a FedEx e a UPS. As 3 são americanas, tá? Então a gente pensou já com base nisso, porque o grande alvo que a gente vê como grupo para a Netshoes começar a se destacar mundialmente tendo clientes nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são regiões onde as empresas, os operadores que a gente citou, têm uma atuação muito maior, ou seja, ela tem uma captação de clientes até maior do que as demais. Então, se a Netshoes conseguisse ganhar, vamos supor, espaço no mercado americano, que já é muito concorrido, seria um grande passo para a Netshoes, né? Então a gente concluiu também que a UPS possui o melhor serviço, não só pela nossa avaliação, mas pela avaliação geral das pessoas que trabalham com ela, né? E enfim, eu acredito que se houvesse uma aliança, a gente como grupo, a gente acredita que se houvesse uma aliança da Netshoes com interesses internacionais de transportar mercadorias lá para os Estados Unidos, talvez conseguir parte da Europa, com essas empresas, com esses operadores, seria de uma grandeza muito forte, ganharia muito mercado, principalmente pela questão das entregas, né, pelo customer service e também pela qualidade na entrega. E quando eu digo qualidade, é a questão do preço, questão do prazo, que as empresas sempre cumprem com muita decência. E eu acredito que seja isso. Professor
Douglas, se houver qualquer tipo de dúvida, por favor, entre em contato conosco, a gente está à disposição e aguardamos então o teu feedback. Qualquer coisa que precisar falar conosco, enfim, qualquer dúvida sobre o trabalho, por favor, nos comente, estamos aguardando ansiosamente. Tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo, ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas agradeço a todos de coração. Grande abraço.